Fala galera do Segredos do Mountain Bike, estou aqui com mais uma entrevista incrível. Dessa vez vou falar com a Jaqueline Mourão, uma lenda do mountain bike, uma lenda do mountain bike feminino que já disputou aí N Olimpíadas, né, de inverno, de verão. Vai contar para a gente também um pouco sobre essa trajetória dela e esse retorno ao mountain bike, né, no mais alto nível. É isso. Dá um alô pro pessoal aí, Jaque. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui no Canadá, fazendo a última preparação para o Campeonato Pan-Americano, que vai ser no México. E a temperatura aqui é bem diferente daí do Brasil, viu, galera? Nossa, a Jaqueline estava me mostrando um pouquinho aqui do lado de fora da casa dela. A neve está aí andando, né, na altura da varanda, um cenário assim muito diferente. E, pô, antes de falar dessa temperatura, que é algo que eu escolhi te perguntar aqui, eu queria que você contasse um pouco, Jaque, porque assim, o mountain bike está crescendo muito nos últimos 5, 10 anos aí, né? Exatamente um tempo aí que você teve fora. Então, muita gente talvez vai ter o primeiro contato contigo Uhum. agora e talvez não tenha noção de quem de verdade você é, a sua história no mountain bike. Então, conta um pouco pra gente como que o mountain bike entrou na sua vida, conta um pouco de onde você é e é isso. Como é que você se tornou uma atleta de competição e é isso, vamos começar desse jeito. Bom, eu comecei aos 15 anos a pedalar. Algo assim bem... na verdade, eu fui assistir uma etapa de um campeonato de downhill de mountain bike e eu sempre tive muito essa conexão com a natureza. Meu pai sempre me levou para a Serra do Cipó. Eu cresci em Belo Horizonte, nasci e cresci em Belo Horizonte. E sempre gostei muito de acampar, né, de ir na Serra do Cipó e tal. Então, quando eu vi essa bicicleta, né, uma competição de bicicleta na natureza, eu me interessei bastante. Foi assim que foi o meu primeiro contato com o mountain bike. Foi uma prova lá em Barão de Cocais, em Minas. E na época eu não nem pedalava, sabe? Na verdade, eu desfilava, era modelo, fazia como para me ajudar no orçamento. Então, eu estava fazendo segundo grau na época, né? Que a gente fala que mudou agora tudo, né? E eu fazia muita ginástica, mas não tinha nada com conexão com bicicleta. E decidi que eu ia começar a pedalar. Né? As pessoas, tá bom, essa, né, modelinha aí querendo ir pedalar. Então, foi algo bem diferente, mas eu vi essa conexão e eu me apaixonei pelo mountain bike, pelo esse contato com a natureza. E comecei a pedalar aos poucos, lá no Retiro das Pedras, e gostei muito da experiência e comecei já a querer competir. Minha primeira prova foi no final do Campeonato Mineiro de mountain bike, que na época era Cláudia Carcerone, Cláudia Carcerone, Márcia Cardinale, tinha também a Laurinha Coscarelli, e todas essas meninas eram as que estavam dominando nessa época. E eu fui lá com a bicicleta emprestada, capacete emprestado, sapatilha emprestado, tudo emprestado, e terminei em quarta colocação nessa final do Campeonato Mineiro. Então, falei, eu acho que eu tenho talento para isso. E foi assim que tudo começou. Eu tive um passado muito de esportes. Eu fiz ginástica olímpica dos 6 aos 12 anos. A minha mãe é professora, então ela sempre tinha que me colocar em algum lugar para ela poder trabalhar. Então, eu estava sempre matriculada em escolinha de ginástica olímpica, eu era da equipe do Colégio Santo Agostinho. Se eu não gostasse da natação, eu ia para o basquete, mas a ginástica olímpica sempre esteve presente na minha vida, e outros esportes eu fazia porque eu tinha que gastar o meu tempo com alguma coisa, porque minha mãe tinha que trabalhar. Então, sem querer, ela me deu a melhor iniciação esportiva que eu pudesse ter, né? Então, eu vivenciei muitos esportes, dos 6 aos 12 anos, e a partir dos 12, 13, 14, 15, eu gostava muito de aeróbica, que na época era uma febre, e fazia musculação. E aí, com 15 anos, eu já estava mais ou menos que formada generalmente, né, para todos os esportes,
e eu escolhi o mountain bike, né? Legal. E me conta que depois dessa sua estreia aí, já em alto nível no mountain bike, como que foi, né, a escolha de se tornar uma atleta de competição? Eu lembro que, poxa, eu cheguei a fazer provas com a Cláudia Casseroni de ciclismo de estrada, na época onde ela era a única ciclista, né? A categoria feminina era ela, Uhum. em Uhum. 92, 93, por aí. Como que foi, Uhum. né, entrar no esporte para performance? E muito legal, só pegando um gancho aqui, né? O melhor que existe, né, para uma criança se tornar atleta é realmente experimentar todo o gestual esportivo na primeira infância, né, até ali depois aos 15 anos. E que bom, né? Não é, nenhum campeão é por acaso. Que legal isso aí. Mas conta pra gente como é que foi essa escolha de entrar. Fala assim, nossa, agora eu quero ser um atleta de verdade, competir de mountain bike. Foi um processo, sabe? Eu comecei participando das provas, tendo alguns apoios de lojas de Belo Horizonte, mas eu nunca fui assim direto, ok, você é atleta de alta performance. Eu estava naquela fase de vestibular, né? Eu comecei aos 15 anos e aí 17 anos já tinha vestibular, entrei para medicina na Sesgran Rio, em Petrópolis, e comecei a cursar medicina. Então eu fazia muito essas duas coisas e é, no início não era nada muito profissional, não. E como coincidência, né, em Petrópolis morava a Ana Cecília Guglielmi, que Sim. era a top, né, na minha época, e eu tive muita Ana Cecília como espelho, e ela morava em Petrópolis, então ela ia treinar e eu ia passar o dia inteiro na universidade estudando, né, para medicina. Então, eu decidi que eu queria dedicar minha vida ao mountain bike. Então, eu parei de estudar medicina, larguei medicina e voltei para casa. Minha mãe faltou me matar, claro. E ela falou, olha, você pode fazer isso sim, mas você tem que me dar um diploma. Então, eu fiz vestibular de novo para educação física na UFMG, e aí eu pude começar a me dedicar mais minha vida ao esporte. Foi aí que eu comecei a buscar conhecimento, a querer ter performance no esporte. E foi muito legal, porque tudo que eu estava vivendo na universidade agregava para o meu esporte. Então, é, né, desde de estar trabalhando no Centro de Excelência Esportiva na UFMG com o Lechec, que era o treinador da Cláudia Casseroni na época. Então, todas essas experiências foram me ajudando a me conhecer e a aprender nesse universo, porque a gente não tinha acesso a nenhum tipo de informação, né, que a gente tem hoje, né, com todas essas informações que a gente tem no nosso esporte. Então eu tive que buscar por mim mesma, assim, toda essa parte de treinamento específico para o mountain bike. E na época, sim, nessa época quando eu comecei, eu era a única mulher que saía para pedalar com a galera. Então chegava domingo, né, fazia a trilha da Perdidos, que é de Belo Horizonte, que é bem conhecida, era só eu e os caras, né? Então, foi tudo mais ou menos igual a Cláudia também, mas nessa parte de mountain bike. Então, eu tive que aprender muito por mim e assim, isso foi ótimo, né? Poder pedalar com os caras, porque eles tinham muita técnica e eu podia aprender muito com eles, né? Então, tecnicamente, eu falo que a Perdidas me ajudou para o mundo, assim, eu consegui, em Belo Horizonte, a gente tem essa sorte, né, de estar rodeado por montanhas, e poder estar numa trilha de super alto nível a 15 minutos, 10 minutos de Belo Horizonte. Então, isso é muito bom. E eu cresci nessas trilhas. Mas eu acredito que a primeira visão que eu tive de performance, de ser atleta de alto rendimento, foi quando eu assinei meu primeiro contrato, foi com a Specialized, e eu assinei um contrato de 2 anos. E aí foi lá que
Eu falei, não, agora eu tenho um trabalho, né? Eu quero ter performance. E aí foi quando eu comecei a competir mais em São Paulo, ter mais contato com a Adriana Nascimento, que era a atleta que mais me ajudou a crescer no meu nível, porque ela era muito forte, ela dominava na época, e eu tentava chegar até a Adriana, né? Então foi um processo bem legal, um processo de alguns anos para tentar chegar no nível dela, e até que nessa época a gente competia tudo, a gente competia dual slalom, downhill e cross country. E nesse ano eu estava empatada com a Patrícia Loureiro no downhill, e foi no final de 98, e eu infelizmente sofri um acidente no treino em Ilhabela. O brasileiro eram 3 etapas, eu ganhei uma, a Patrícia ganhou outra, e era a decisiva, e eu fraturei a tíbia e a fíbula. Então, até esse momento eu fazia tudo, assim, não pensava muito em, né, queria só competir o máximo que eu pudesse, ganhar o máximo de experiência possível. E foi em Ilhabela, e foi bem duro, assim, porque eu quebrei tibia e fíbula, tive que voltar para Belo Horizonte, perna inchada, aí não podia operar, 9 parafusos e uma placa, e toda essa, né, tudo que passa na sua cabeça, será que eu vou voltar a pedalar, será que, né, vai dar tudo certo e tal, e não sei, foi nesse momento que foi em 99, né, 98 que eu caí, foi em dezembro de 98, e eu fui operada e falei, não, eu quero focar no cross country. E aí eu decidi que eu não queria mais downhill, que era muito perigoso, que eu queria me dedicar só ao cross country e que eu queria ir para a Olimpíada. E nesse momento eu tinha pouquíssima experiência com a Olimpíada. Então, em 99 foi uma volta bem tranquila, bem difícil, e foi quando eu voltei para uma etapa do Campeonato Interestadual de São Paulo e encontrei com o Jean, da Scott, e ele me forneceu uma bicicleta. Ele falou, olha, eu vou te ajudar para você voltar, e essa nossa relação começou lá, e ele me resgatou, né, nesse todo processo, e me estendeu a mão. E foi aí que eu comecei a treinar para tentar ser a primeira mulher a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, que até então nenhuma mulher tinha representado. Em 2000 foram só o Ravelli e o Ivandir, na época, no masculino, e o feminino não foi classificado. E aí começou a minha história. Foi aí que eu falei, não, eu quero ser uma atleta de cross country, né, depois do pós-operatório, já fazendo abdominal. Eu ia para o clube de bengalinha mesmo, de muleta, entrava na água, batia pé. Então foi esse momento da minha vida que eu falei, não, eu quero ser um atleta de cross country, eu quero ir para a Olimpíada. E foi de lá que partiu toda essa força para 4 anos depois, ser a primeira mulher a representar o Brasil nas Olimpíadas de Atenas, em 2004. E aí não parou mais, aí o bichinho da performance me pegou, e é o que eu sempre gostei de fazer, eu sempre fui muito competitiva desde criança. Minha mãe fala que eu ganhei uma corrida de velotrol aos 2 anos e meio, então isso tá, eu sempre gostei de competir, e o mountain bike foi o esporte que eu me apaixonei por essa conexão com a natureza e também essa, né, subir e descer montanhas, e né, aí a gente já vai mais para essa minha coisa, desse meu sonho que eu sempre tive de ter uma máquina que pudesse seguir o pôr do sol. Então, essa bike, esse meu pôr do sol foi um dos meus objetivos, e estamos até fazendo um livro sobre isso. Que legal!
Então foi essa trajetória que aí eu acho que aí sim, a partir do ano de 99 eu falei, não, eu sou uma atleta de alto rendimento, eu quero ir para a Olimpíada. Eu tinha objetivos muito claros e claro que era uma outra realidade, né? Não tinham equipes. Fala um pouco sobre isso, Jaque, porque as pessoas hoje não têm noção às vezes disso, né? Na época eram muito poucas equipes que existiam no cenário do mountain bike, principalmente brasileiro. E eu tive que construir todo o meu suporte por mim mesma, sabe? Então, eu era minha empresária, eu era minha treinadora muitas vezes, eu era minha manager, eu era tudo. Então, eu lembro muito o que me marcou muito nessa reunião que eu consegui com o Eduardo Lage, ele conseguiu para mim uma brecha com uma reunião com o diretor de marketing da Fiat, que era o Murilo na época, e ele foi me perguntando todos os processos, sobre todo o processo. Eu falei, nossa, ele está muito interessado, né, na minha carreira, mas na verdade ele estava me testando, ele estava querendo saber se eu sabia onde que eu queria chegar, se eu sabia quais eram meus objetivos de curto, médio e longo prazo. E o meu objetivo nessa reunião era sair com um contrato de 1 ano, né, um apoio, se fosse, né, e eu saí dessa reunião com um contrato de 4 anos, com passagens para as Copas do Mundo e com a possibilidade realmente de conquistar o meu sonho. Então, foi muito legal essa vitória, né, na época, e com a Laco di Fiore também. Então, eu era muito a administradora, né, do meu trabalho. Então, assim, tudo dependia de mim. Então, quando eu cheguei, né, nessa realidade de hoje do mountain bike, que, né, tem várias equipes, várias marcas de bicicletas, inclusive brasileiras, e a estrutura toda né, da Copa Internacional, da Taça Brasil, toda a estrutura que o Brasil está tendo hoje no mountain bike é muito legal de vivenciar isso tudo, né? E poder viver um pouquinho disso também. Então, eu fiquei na Scott até o ano passado, e surgiu essa oportunidade de voltar como atleta profissional pela primeira vez num time internacional e representando uma bicicleta brasileira. Então, foi algo assim muito legal que apareceu na minha carreira mais tarde, mas que graças a Deus eu pude viver essa experiência, né? E estou vivendo, como eu falei, cada segundo está sendo incrível, assim, para minha vida. Está sendo uma realização de um sonho antigo que eu tinha de ser parte de uma equipe internacional, e também essa história, né, que a Sense tem de pioneirismo, de né, tá abrindo portas para o mundo, mostrando aqui, ó, o Brasil tem essa marca aqui que quer ganhar o mundo. E todo esse pioneirismo da Sense, eu me identifiquei muito com o pioneirismo que foi a minha carreira, né? De abrir portas, de tentar ganhar o mundo. Então, foi uma parceria que me deixou muito feliz. Pô, que legal, Jaqueline. Conta para mim aqui um pouquinho, porque você fez as Olimpíadas, né, de verão, no mountain bike, e ficou um tempo fora, né? Vamos dizer assim, fora do mountain bike nacional. E você se dedicou ao ski cross country, basicamente. Foi isso? Foi no Canadá? É, como que foi essa decisão? O que foi que te motivou a ir e a voltar? Eu queria entender um pouco mais disso. Você consegue ter clareza disso aí, de enxergar isso? Sim, sim, foi. Eu competi as Olimpíadas de mountain bike, né, em 2004. Fui a primeira mulher a representar o Brasil no mountain bike e conheci o cross country ski por acaso, muito por acaso, que foi uma tempestade de neve em maio de 2005, e eu já estava fazendo as Norbas, que eram os campeonatos dos Estados Unidos, e vim para o Canadá para fazer mais uma preparação. E cheguei aqui
tudo branco, né? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou treinar, né? E ainda tem muito branco. Mas naquele momento eu nunca tinha escutado falar de cross country ski e era algo bem distante da minha realidade, coisa para princesa, para né, gente bem, né, não era nada da minha realidade. Então eu não tinha outra escolha que fazer cross country por 2 dias e depois voltar para minha bike. Então meu marido, Guido, ele é atleta olímpico no esqui cross country e ele me convidou, olha, você pode vir comigo 2 dias fazer o esqui e depois você volta para sua bike. E eu falei, tá bom, não tem escolha mesmo, vamos embora. E eu simplesmente me apaixonei, porque o cross country ski ele é muito parecido com o que eu amo na bicicleta, que é esse contato com a natureza, né, que a gente que eu adoro, e também é um esporte que você sobe e desce montanhas, então tinha tudo a ver com o que eu gosto. Então foi aí que eu comecei a me interessar pelo esporte, descobri que existe uma Confederação Brasileira da Neve, e aí descobri que existe Olimpíada de Inverno, nem sabia, e aí comecei a saber, Olimpíada tem critério? Qual que é o critério? É a melhor atleta que fizer melhores pontos em quais competições? E aí comecei a buscar mais informações e no final de 2005 estava eu lá na Europa, na Áustria, competindo minha primeira prova de cross country ski. E eu confiava no meu motor. Eu falei, motor eu tenho, né? Vamos tentar aprender essa técnica. E foi uma aventura muito legal. Eu sou muito movida a objetivos, então o esporte me supre muito nessa vontade nesses desafios, né? Eu acho que isso que me ajuda muito a, a ter sucesso no esporte, que eu gosto do desafio, eu gosto de ter isso na minha vida. Então, em 2005 eu fiz essas provas e consegui os melhores pontos FIS da Federação Internacional de Esqui e em fevereiro de 2006 eu estava nas Olimpíadas representando o Brasil. Assim, eu não sabia nem colocar o esqui no pé, mas eu sabia dar o meu máximo e conseguir esquiar o mais rápido possível. Então foi um processo bem louco, assim, nunca tinha sonhado com isso, né, de estar nas Olimpíadas depois de ter realizado meu sonho de 2004, um ano e meio depois estar em outra Olimpíada, né? Então foi intenso, foi surpreendente, mas foi uma experiência muito interessante que eu gostei demais. E como, né, eu passo muito tempo aqui no Canadá, eu achei importante aprender a esquiar. E fiquei sabendo que muitos atletas, muitos ciclistas, muitos outros esportes utilizam o cross country ski como preparação. Então, eu continuei fazendo esses dois até 2008. Depois, em 2008, eu decidi focar no cross country ski. Por quê? Porque 2008 foi um ano muito, na verdade 2007, né, o ano de classificação, mais o ano de 2008, onde saiu um novo critério de classificação para as Olimpíadas, onde o critério seria interno e um pouco de última hora. Aquilo me deixou muito abalada na época. E a gente fala que o lado burocrático do esporte, que é o lado que não é o legal, né? Então, eu fiquei muito chateada, magoada. Talvez hoje isso tiraria de letra, mas naquele momento eu não conseguia sair desse negativismo mental que eu falei, vai ser minha última prova. Eu tinha muita esperança em 2008, eu queria terminar em top 10, eu queria muito esse resultado. Então, toda essa mudança, né, eu ter que voltar para o Brasil 3 vezes para participar de novo de uma classificatória, sendo que eu estava com mais de 50% dos pontos que classificaram o Brasil para as Olimpíadas. Então, aquilo tudo me deixou muito triste,
E, assim, claro, eu queria fazer a melhor preparação possível, eu queria estar nas Copas do Mundo, eu queria estar fazendo uma preparação para conseguir meu top 10, e finalmente eu tive que voltar para o Brasil e correr 3 provas nacionais. E no brasileiro eu terminei com 10 minutos à frente, eu estava muito chateada. E acabou que isso tudo me atrapalhou, sabe? Me atrapalhou para o meu objetivo principal, que era 2008. E tirou um pouco do brilho, assim, do mountain bike para mim. Então, eu decidi parar nesse momento. Confesso que fiquei muito tempo sem nem querer olhar para uma bicicleta. E a sorte é que eu tive o cross country ski para poder me suprir essa necessidade que eu tenho de competir, essa necessidade que eu tenho de estar no esporte e fazer esporte, né, a endorfina. Então, isso supriu essa minha necessidade. Também eu pude dedicar ao cross country ski de uma maneira integral, e eu pude também saber até onde eu poderia chegar. Então, a partir de 2008, 2009, e nas Olimpíadas de Sochi, eu conquistei meu melhor resultado, bati a marca internacional no cross country ski e passei a ter medalhas, comecei a conquistar pódios no cross country ski. Então foi também muito motivante isso tudo, de sair do país exótico que está participando da Olimpíada de Inverno para ser aquela brasileira ali, ó, ela chegou em terceiro colocado nos Estados Unidos, segunda colocada na América, no Canadá, na Copa do Canadá. Então comecei a provar que não, eu sou brasileira, mas eu tenho meu lugar aqui. Então, eu comecei a me sentir que eu pertencia aos esportes da neve também. Então, isso foi muito legal, toda essa dedicação que eu tive pro cross country ski. Mas, nesses 10 anos, eu sempre... E o cross country ski, o pessoal fica, nossa, mas ela já voltou, já está ganhando, né? Mas você sabe que o cross country ski é um dos esportes, né, mais que prepara o corpo todo, né? Então, o VO2 máximo é o maior do cross country ski. Então, do ponto de vista, né, cardiovascular, já que é o esporte que mais causa remodelamento cardíaco, né? Eu faço ecocardiograma, né, que é aquele ultrassom do coração, e a gente vê nos livros isso, né? Cross country ski e ciclismo de estrada. E depois vem outros esportes. Então, é um esporte de alta demanda fisiológica e que trabalha o corpo todo, igual você falou, né? Então, a gente preparou muito, né? Braço, pô. Com certeza. E, assim, eu acredito que isso só me ajudou. Esse equilíbrio, né, até 2008, cross country ski e mountain bike só me ajudou a ser melhor. E não só isso, assim, é muito difícil. Tipo, por exemplo, nesse inverno eu competi uma prova, era -20, tempestade de neve, frio incrível, você não conseguia ver, a visibilidade muito baixa, mas você está largando, você está trabalhando forte. Então, toda essa dificuldade mesmo na temperatura, né, de você falar, não, tudo bem, está difícil pra caramba, mas eu vou conseguir, e te faz mais forte. Eu acho que o inverno me fez mais forte, e não só fisicamente, mas mentalmente também. Legal, pô, incrível isso. Poxa, você já contou pra gente aqui sobre, talvez, né, o ponto de maior dor, né, de maior ponto baixo da sua carreira no mountain bike, que foi esse estresse aí. Você consegue enxergar, assim, qual foi o seu auge no mountain bike? Você quer compartilhar isso com a gente? Qual foi o seu ponto que você fala assim, nossa, esse foi o meu melhor momento no mountain bike? Ou uma prova, ou a Olimpíada, ou um treino, uma superação. O que foi que representou, assim, o seu melhor momento no mountain bike? Bom, na minha carreira, eu acho que meus 2 pódios em Copas do Mundo, né, foram muito legais. Eu consegui 4ª colocada na etapa da Copa do Mundo no Brasil. Consegui superar atletas, a norueguesa, Lene Byberg, que eram atletas que eu nunca consegui vencer, e eu consegui vencer no Brasil, com a torcida e tudo. Então, foi um momento muito especial para mim, meu primeiro pódio.
e também vencer uma Copa do Mundo de maratona, que foi aqui em Monsanto, e na frente da campeã olímpica, que era a Paula Peso. Então, essas duas performances foram muito significativas para mim. E eu tenho também uma que foi muito boa, que eu fiz segunda colocada na Swiss Cup, que é uma prova super badalada, né? À frente da Ganrita Dale, Irina Kalantieva, foi a Bárbara Blatter que venceu. E isso foi incrível, assim. Mas na minha história, também o Campeonato Mundial de Maratona, que eu terminei em 8ª colocada, também foi um resultado que eu fiquei muito feliz. Na minha carreira, eu sempre tive, como eu te falei, eu era, né, não tive acesso ao que as pessoas têm hoje de acesso numa equipe nacional. Então, eu sempre cheguei no auge e me queimava. Então, eu tive muito overtraining, eu tive muitas dificuldades, tendo que viajar sozinha e tendo que fazer tudo sozinha, até desde achar alguém para me dar água numa prova, até realmente elaborar tudo que eu precisava fazer, né, nesse ano. Então, eu chegava no alto nível, mas eu não conseguia me manter, né? Eu lembro muito bem que na época da Maria-Hélène Prémont, daqui do Canadá, eu terminei em 18º numa Copa do Mundo, à frente da Maria-Hélène Prémont, e depois a nossa carreira fez assim, né? Eu não conseguia manter, sempre tinha treinava demais e não sabia dosar quando eu estava no meu pico de performance, então me queimava muito. E a Maria-Hélène Prémont tinha todo o acompanhamento técnico, equipe nacional e tudo isso, e ela conseguiu chegar onde chegou. Então, acho que isso faltou muito na minha carreira, faltou essa estrutura que eu não tive. Faltou talvez esse background, né, que hoje se tem, né, de quantificação de carga de treino, de medidas precisas, né, de estresse. E só o fato, né, Jaque, de você ter que ser a atleta, a manager, a mecânica, entendeu? Isso gasta muita energia, né, mental até, de gerir tudo isso, né? Pô, interessante demais. É muito legal as pessoas de agora estarem escutando isso, né? Porque muita gente vai ter oportunidade, né, daqui para frente, né? De ver, de vivenciar o esporte com equipes grandes, com essa infraestrutura, e é bom para as pessoas enxergarem e valorizarem mais isso. Já conta para mim um pouco sobre esses projetos agora, né? Está de volta aí, Sense Factory Racing, quais são as metas, objetivos? Poxa, eu sou um fã da Sense também, aqui do lado, né? Fiquei muito feliz que sua conexão com o mountain bike foi numa cidade vizinha aqui, Barão de Cocais, da minha. E a gente está aqui perto de Belo Horizonte, a Sense é uma empresa nacional mineira que tem grandes objetivos aí, tem mostrado isso. Como que foi essa questão? Foi um convite da Sense? O que te fez te dar o clique assim, para você falar assim, nossa, eu quero fazer isso de novo? E tá aí, né, desde o ano passado, forte no Brasil, pedalando, buscando, né, conquistando títulos, andando forte, com brilho no olho, incrível te ver performando novamente. Tudo começou com essa... eu terminei a Olimpíada de Pyeongchang, foi a minha 6ª Olimpíada, 4ª Olimpíada de Inverno, e eu fiz fat bike aqui no Canadá, e eu falei, meu Deus, como eu adoro a bike, né? Esse sentimento de amor à bicicleta, né, ainda existia no meu coração. E aí começou tudo que essa pergunta eu sempre tive, né? E se eu tivesse continuado, né? E eu decidi que eu não poderia continuar com isso na minha cabeça, né? Se eu vou morrer com isso, né? Então eu falei, não, eu vou fazer uma prova. E eu tenho muita sorte que eu tenho um marido que me apoia, né, em todas essas minhas decisões. E ele, tá bom, vamos fazer a Copa do Canadá. E isso era abril, e a Copa do Canadá já em maio. Então eu fiz um mês de transição e comecei a
Eu conversei com o Cadu Polazzi, que era quem eu tinha de referência como treinador, né, do Brasil, e ele começou, vamos lá, vamos fazer, vamos treinar, e começou a me mandar algumas planilhas. E aí eu fiz a 7ª colocada na primeira prova que eu competi aqui na Copa do Canadá, e depois 4ª colocada. E assim, pedalando na neve até abril, e alguns dias de terra, né? Então, eu falei, se eu conseguisse os 20 pontos necessários para poder competir Copas do Mundo, eu voltaria. E eu consegui os 20 pontos necessários nessas 2 provas, e foi aí que eu decidi voltar. Foi uma coisa meio que, para mim, peguei minha bike já de 2017 e enfrentei a Copa do Mundo, que foi Val di Sole. Então foi muito legal, assim, que foi uma surpresa para muita gente, né, que lembra de mim no passado, e um carinho incrível das pessoas no Brasil, toda essa volta, né, e revendo pessoas que eu tanto adoro, e todas as pessoas estão felizes por essa volta. Então foi um sentimento muito legal. E aí todo aquele peso de 10 anos foi embora, né? Então, assim, eu estava vivendo um sonho, competir as 2 etapas da Copa do Mundo, que foram Val di Sole e Andorra, e fui para o Brasileiro. E aí venci o Brasileiro. E foi lá que eu tive o primeiro contato com o Marlen, que o Cadu me apresentou o Marlen, e a gente conversou um pouco no Brasileiro, e aí ficou por isso mesmo, né? Tipo, continuei a minha temporada, fiz o Campeonato Mundial, e a parte foi em novembro que o Marlen entrou em contato comigo e me propondo um contrato com a Sense. E foi muito legal, assim, né, de ele ter me procurado, e era a única marca que eu acho que eu deixaria a Scott, de tantos anos, foram 20 anos quase na Scott, e uma marca nacional. E esse processo foi longo, a gente conversou até assinar o contrato, foi em dezembro, então foi uma conversa bem de muito tempo, né, de várias trocas. Então foi um relacionamento que a gente começou ali, um relacionamento bem transparente e super saudável. Então essa história com a Sense está sendo assim, não só de realizar o meu sonho, de estar construindo um relacionamento, então, porque teve tudo a ver, assim, naquele momento. E eu me senti muito sendo bem-vinda nessa equipe. Então, tem sido muito legal. Eu sou mineira, cresci, nasci em Belo Horizonte, e está sendo um orgulho muito grande de representar a Sense. E para mim, né, para vocês acham, né, por toda essa minha história, né, de relação, de, né, tentar tudo e tal, por mim mesma, de repente estar numa equipe, né, essa experiência agora que eu tive, né, da Taça Brasil, de chegar, né, já tem 3 me esperando no aeroporto, já minha bicicleta está sendo montada, tem o meu manager, tem a Glediane, que está ali do meu lado para o que daí vier, o clima da equipe, os atletas, a ideia de ser mentora da Juju, e o Rubinho sendo mentor do Mário. Então, é uma equipe assim, que tem um propósito muito legal de continuidade, que é uma coisa que eu sempre gostei muito, que é importante. Eu acho que os atletas, né, que estão ali na frente têm que estar dando essa contribuição de volta para os mais novos. Então, tudo está sendo muito legal para mim, e o relacionamento está sendo muito bom, e está sendo um prazer poder representar a Sense e poder representar os patrocinadores da Sense também. Os relacionamentos estão muito legais, e eu acredito que é essa coisa de construir, né, de
breaking limits mesmo, ganhar lá fora, e graças a Deus eu tenho saúde de poder estar vivendo isso, né? O pessoal, nossa, mas ela, né, ainda está correndo e tal, e eu nunca me senti tão forte, tão motivada e mentalmente bem preparada para as provas. Então, sempre muito agradecida de estar vivendo isso tudo. Agora, quanto a objetivos, né, de médio e curto prazo, eu tenho 2 anos pela frente, que eu quero estar potencializando eles da melhor maneira possível. Eu sou mãe e, como eu te falei, né, tem 1000 coisas na minha vida acontecendo e aí, ao mesmo tempo, ser atleta de alto rendimento, então eu tenho que estar balanceando tudo de uma maneira muito pensada e planejada, mas eu quero ter performance em provas internacionais, Copas do Mundo, Mundial, em provas maiores, se Deus quiser, se eu classificar para a Olimpíada, será um prazer. Então, mas o objetivo final de tudo isso é potencializar ao máximo o que eu posso trazer para o Brasil. Então, competir as provas de uma maneira possível, contribuir para o Brasil para conseguir mais uma vaga olímpica, porque são 3 atletas que têm que pontuar para o ranking, e isso né, a gente tem que estar nas 21 nações e tentar, da melhor maneira possível, conseguir bons resultados expressivos lá fora. Pô, incrível, Jaque. Pô, sensacional. Fala um pouquinho, a gente já está aqui perto de estourar o tempo que a gente combinou aqui, eu sei que você está muito apertado aí, mas fala um pouquinho para mim, assim, qual foi Não tem problema. a sensação de voltar para o Brasil, assim, né, e ver o tamanho do mountain bike? Eu tive um insight incrível quando eu parei de fazer ciclismo de estrada em 94 e fiz algumas provas de mountain bike ali em 94, aqui em Minas mesmo, e era assim, eram, sei lá, dezenas de atletas, né, poucos atletas, 6 curiosos e o árbitro. Esse era o cenário do esporte que eu vivia. E em 2006, eu acho, que eu fui a uma etapa da Copa Internacional em Araxá, e quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, o que o negócio virou, né? E imagino que você tenha passado mais ou menos por isso. Como que foi chegar no Brasil agora? Você esteve lá em Petrópolis, aquele clima incrível, Araxá e Taça Brasil e tudo que você viveu. Como foi ver o Brasil desse tamanho dentro do mountain bike, vamos dizer assim? Foi incrível. A sensação que eu tenho é que a gente está vivendo os anos 90, né? Áureos do mountain bike agora no Brasil, né? E poder fazer parte disso tudo é muito legal. Não só a quantidade de equipe, mas o profissionalismo de todas as equipes. Então, eu fui pedalar em Belo Horizonte, né? E a quantidade de biker, né, pedalando, todo mundo pedalando nas trilhas, né? Antes eu sentava no restaurante com short, né, de ciclista, comendo, todo mundo achava, nossa, o que é isso, né? Mas não, agora é todo mundo buscando isso, todo mundo vivendo isso, todo mundo aproveitando a natureza, vendo tanto que é bom estar em contato com a natureza. Então, é incrível, assim, e eu fico muito feliz pelas pessoas, porque isso melhora a qualidade de vida, melhora a saúde das pessoas e a interação também, né? É um esporte tão legal, um esporte que você, né, descobre tantos lugares bonitos e o mountain bike é apaixonante mesmo. Então, só de ver, não só nas competições, mas o público geral interessado em pedalar, né? Então, isso é muito bom para o nosso esporte. E a Copa Internacional, quando, né, toda essa estrutura, desde a nossa estrutura, com caminhão, com, né, eu confesso que muito impressionada, assim, né? Ar-condicionado, banheiro no caminhão e toda a estrutura da nossa sala e toda a estrutura da nossa equipe e da estrutura da Copa Internacional também. Eu acho que não está perdendo nada para as provas internacionais. Se Deus quiser, o Brasil vai ter outra Copa do Mundo aí em breve, eu acredito.
que tem tudo para já ter, e é importante as pessoas perceberem, né, os outros atletas, todos os atletas perceberem da oportunidade que a gente está tendo, esse momento que o Brasil está vivendo no esporte, que muitos países não existe. Então, às vezes as pessoas me perguntam: mas lá fora é muito mais fácil, lá fora é muito mais, tem muito mais apoio. Não, não tem. E às vezes atletas que a gente vê em equipes nacionais, como o Canadá, como, por exemplo, no ski cross country, os atletas têm que pagar para correr as Copas do Mundo. Então, assim, às vezes a gente, né, a gente fala, tem aquele ditado que a grama é sempre mais verde no vizinho, né? Então, não, acho que as pessoas têm que agradecer e observar esse processo do crescimento do mountain bike no Brasil, né? A gente tem um campeão mundial e tudo isso que vem com todo esse crescimento, agradecer e falar, não, a gente está com uma situação muito boa mundialmente falando, comparando com até outros países, outras grandes nações. Pô, que legal, Jaque. Poxa, muito obrigado por ter o seu tempo aqui. Adorei falar contigo. Quero que você volte mais. Eu quero Prazer. falar mais com você online, Beleza. aí direto do gelo, e também presencialmente. Eu sempre encerro as Vou mostrar para entrevistas, vocês um pouco. mostrar um pouco do gelo aí, né? E eu sempre termino a entrevista, Jaque, com uma pergunta clichê, mas que me sempre revela respostas incríveis. E queria fazer também para você a seguinte pergunta: do seu ponto de vista, com tudo que você já viveu, essa trajetória maravilhosa, qual é para você o grande segredo do mountain bike, Jaque? Para mim é o amor e a liberdade. Que legal, que massa. Faz todo sentido, né? Principalmente para um atleta de ponta, né? Tem que ter muito amor, né, Jaque? Tem que ter muito amor, gostar muito do que você faz, ter identidade, né? Se identificar com aquilo que você faz e paciência também, ter muita paciência que os resultados vêm. Acho que as pessoas veem o resultado final, mas eu não sou muito uma pessoa de falar, né, da parte negativa da vida, nunca fui de focar no negativo, sempre no positivo, sempre tentar ir em frente, mas claro que existem muitos obstáculos, momentos difíceis, momentos que você não acredita mais que vai ser possível, mas que você tendo a paciência de acreditar no processo, de fazer as coisas do bem, eu acredito que a gente consegue atingir a nossa maturidade, a nossa fisiologia, nosso alto rendimento. Legal. Poxa, brigadão. É isso. E espero que você volte mais e mais vezes aqui para a gente falar. Deixa aí um recado final e um tchauzinho para a galera. Bom, valeu, galera. Obrigada demais pelo incentivo de todos vocês via Instagram, via mensagens e também nas provas. Eu espero fazer o meu melhor e poder compartilhar esse nosso amor pelo mountain bike mais e mais com vocês. E espero que a gente se encontre em breve aí na Copa Internacional, na etapa 2. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.